Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu fiz uma seleção de plantinhas e cada plantinha vai ter uma dica especial para vocês. Espero que vocês gostem. Se gostar, não esquece, deixa o seu like, tá bom? Curte. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, não custa nada. E então, eu tô começando aqui por essa plantinha magnífica que é a Echeveria Dark Flame. É uma plantinha linda, linda, linda. Eu fiz umas pesquisas sobre ela, mas eu não encontrei nada a respeito dela. Então, possivelmente deve ser, né, uma híbrida. Uma lindona que está lindando aqui no cantinho. E a primeira dica que eu quero deixar para vocês é o seguinte: não faça podas em dias chuvosos, em dias úmidos, porque é muito, muito difícil de você cuidar de uma plantinha que você cortou. É muito, muito complicado, gente. Quando eu tenho tempo, eu faço sim podas em dias que chove, em dias que estão muito úmidos, mas aí eu passo a cola. Só que eu sinceramente não aconselho vocês a fazerem em dias chuvosos, porque é mais complicadinho você cuidar de uma plantinha que recém podou. Então essa é a primeira dica, que vai acompanhada dessa menina linda aqui, a Echeveria Dark Flame. É muito, muito importante a gente estar sim fazendo as podas, fazendo as manutenções, e às vezes plantinhas que não estão em dormência nessa época, é muito, muito bom você estar fazendo as podas e replantes, mas às vezes acaba fugindo, e algumas que estão em dormência eu faço poda sim, porque às vezes é quando eu tenho o tempo para eu poder estar fazendo a manutenção nas minhas plantinhas. Então essa é a primeira dica, e também já quero deixar faladinho aqui para vocês que logo eu vou fazer um tour mostrando como que está o meu quintal aqui, para mostrar para vocês a organização que eu fiz nas minhas plantinhas para agora no outono e inverno. É umas organizações assim que eu faço todo ano. É uma coisa chata, porque o meu cantinho aqui tem uma parte que chega, eu acho que é 1,5 m sem sol, então eu tenho que retirar as plantinhas do cantinho para poder elas tomarem sol. E o sol, né, de agora, dessa época, é muito, muito bom, salvo alguns dias que dá uma oscilação maluca no clima, né, e aí acaba esquentando um pouquinho mais, mas é um sol, olha, maravilhoso. E a próxima dica tá acompanhada dessa menina linda aqui, que é a Echeveria Silver Queen. Olha que lindeza, gente. Tá muito fofo, né? Isso daqui não foi eu que fiz o desenho, não. Isso daqui é decopagem numa latinha pintada com spray branco e amarelo. E aí eu coloquei essa menina linda aqui para lindar no cantinho. Até eu tenho um cantinho que eu coloquei todas as minhas latinhas, então é mais um tour que futuramente eu vou estar mostrando para vocês nos próximos vídeos. E a próxima dica é a seguinte: não deixe as hastes florais na sua plantinha por muito tempo. Essa é uma dica antiga aí que eu sempre falo para vocês. Abriu 2, 3, 4 flores, corte a haste floral para não sugar muita energia da sua plantinha, para não deformar a sua plantinha também, porque as hastes florais elas deformam. Tem algumas plantinhas, pessoal, que às vezes, se assim, ela dá muita haste floral, dá uma seguida da outra e acaba deformando a roseta. Então é legal você estar cortando essas hastes florais, porém deixe abrir algumas florzinhas para que ela cumpra o ciclo dela
e não insista em dar mais haste floral, porque sinceramente tem algumas suculentas assim que dão muita haste floral e eu mesmo não gosto, porque a haste deforma a roseta, e foi um dos motivos pelo qual eu me apaixonei assim pelas suculentas, que foi o formato de roseta. Elas ficam maravilhosas, né? Elas são maravilhosas no formato de roseta, então não fica legal quando a plantinha insiste em dar haste floral e acaba deformando a roseta. O próximo arranjo é esse daqui, ó, feito de garrafa PET, que tá lindando aqui no cantinho, com o meu Cedum Joyce Tuluk e com duas Van Brem. Olha só que lindeza! Fica tão legal essas plantinhas plantadas em pets pintadas, né? A gente faz uma decoração e fica lindo, lindo, lindo. Prometi mostrar para vocês, né? Que até eu tinha 2 Joyce Tuluk aqui nesse vasinho, e um levou uma sabonetada e acabou morrendo. Então o espaço eu preenchi com mudinhas que eu tinha no berçário, que já estavam grandes, da Van Brem, que é uma plantinha muito fácil de cultivo. Linda, linda, linda. Ficou bem legal, né? O arranjinho. E aí eu vou dar a terceira dica para vocês, que é o seguinte: não deixe a sua suculenta por muito tempo no substrato antigo. Olha, gente, 2 anos no substrato velho já é o suficiente. Ela já vai começar a pedir replante, a plantinha já vai começar a sentir a necessidade de nutrientes. É bom, às vezes, a gente estar adubando para que a plantinha, assim, você não precise replantar logo em seguida. Porém, às vezes não tem jeito e a gente tem que fazer o replante de qualquer jeito. Não adianta às vezes ficar adubando e sem fazer uma renovação da terra. Então eu indico aí, há 1 ano e meio a 2 você está fazendo replante, fazendo a poda também. Então não deixe de jeito nenhum a sua plantinha por mais de 2 anos com o substrato antigo, que não vai ser legal para sua plantinha. Ela vai começar a definhar, não vai ficar legal. O substrato ele fica todinho enraizado, ela precisa de poda, ela precisa ser renovada as raízes. Então faça replantes aí na sua coleção, não deixe de fazer os replantes. E o indicado é a gente sempre ter o que a gente dá conta de cuidar, né? Então, às vezes, uma coleção que você dá conta, não encher demais, né? Não adquirir muita, mas cuidar bem direitinho daquelas que você já tem. Outra dica, e que vai ilustrar a menina aqui, que é a Echeveria flamenco, é o seguinte: não use inseticidas para prevenir pragas. É o seguinte, gente, as pragas elas acabam criando resistência e aí você acaba não conseguindo combater as pragas no seu cantinho. Então, faça a aplicação de inseticida quando a plantinha estiver com praga. Não faça prevenção com venenos, com inseticidas. E essa menina aqui, a Echeveria flamenco, eu prometi mostrar para vocês o antes e o depois, né? Que ela deu fungos. Eu tratei ela com fungicida. Ela tem ainda alguns machucadinhos ali. Deixa eu até sair do sol, que esquentou um pouco aqui. Aqui, ó, olha só. Tá bem bonitinha agora. Opa, aí, dei um foco. Tá nesse vasinho aqui de cimento. Se eu não me engano, esse vasinho aqui, ele é feito de argamassa.
muito fofinho, né? E ela é uma plantinha que eu notei que não gosta de tomar banho de chuva. Às vezes eu deixava ela tomar um banho de chuva, mas é assim, né? A gente vai testando, vai vendo como a plantinha vai se comportando, e com essa daqui não deu certo. Às vezes vale a pena a gente estar fazendo o teste, colocando na chuva para ver se a plantinha consegue ficar, se ela aceita sol e chuva. Sol todas elas aceitam, né, gente? Mas chuva em demasia, quando começa a chover demais, algumas às vezes ficam sentidas. Então, na questão da diquinha, que essa menina aqui, a Echeveria flamenco, ela ilustra, não usem inseticidas, tá, pessoal? Tomem muito cuidado, usem máscaras, se protejam. Na questão do cheiro, às vezes o teu corpo consegue absorver o inseticida também cheirando ele. Então, use máscara, se proteja, proteja a sua pele, use luvas também, para que você não tenha contato com o veneno. E não faça de jeito nenhum preventivo com ele. Eu já cheguei a fazer, mas hoje em dia eu não faço mais, porque eu acho muito, muito perigoso. Deixa eu mostrar para vocês aqui outra plantinha que tá lindando. Essa daqui é a Midori, pelo menos ela chegou aqui no meu cantinho com esse nome. Esse daqui é o tronco dela, olha só que lindeza. Então é uma plantinha assim que é muito, muito, eu achei fácil de cultivo desde que ela veio para cá. Mas ela, a planta mãe, que tá lá no cantinho coberto, acabou dando um fungo aqui que eu tô desconfiada que não é fungo, que é o ácaro, que até uma inscrita querida aí, que agora eu não tô lembrada do nome, chegou a comentar comigo que as minhas Orion não era fungo e era ácaro. Então depois eu vou dar uma mostradinha ali para vocês na planta mãe dessa daqui. Então, outra dica aqui, ó, para vocês que não assistiram os vídeos anteriores, gente, tem muita dica legal aí nos vídeos, então deem uma maratonada, assistam aí que tem muita coisa legal aí com dica sobre o cultivo de cactos e suculentas para vocês. E aqui, ó, eu tô fazendo com várias, eu fiz com várias plantinhas aqui, de deixar o tronquinho aqui, ó, para formar uma arvoreta. Olha aqui, ó. Olha que legal que fica. Porém, se a sua plantinha fica a sol e chuva, o indicado é você fazer aqui, ó, aqui onde fica a ponteira da roseta que você tirou, passar cola para que não entre água ali. Às vezes a gente pode fazer o corte enviesado, né? Deixa eu focar. Fazer o corte enviesado. Porém, muitas vezes não dá. Então, tinha as brotações aqui, ó. Então, eu não consegui fazer enviesado. Porque se você faz o corte assim, enviesado, a água escorre. Porém, aqui eu não tive como fazer, porque eu não queria mexer nas mudinhas. Mas deu certo. Passei cola aqui, ó. Tá bem legal, o ferimento tá bem cicatrizado. E é mais uma arvoretinha aqui, ó, que tá aqui lindando no cantinho. O que vocês acharam de mais essa arvoretinha aqui? Muito linda, né? Ah, eu adorei esse tronquinho que deu essas 3 mudinhas aqui, ó. E enquanto elas tiverem saúde, elas não vão ser replantadas, elas não vão receber inseticida. Então, essas são as dicas de hoje aí, que eu achei interessante para fazer o vídeo. Não faça nenhuma dessas coisas aí, não deixe a sua plantinha com substrato muito antigo também, porque ela fica sentida, ela pode morrer. Então o indicado é a gente ter o tanto de plantinha que a gente consegue cuidar, não é? Agora eu vou mostrar para vocês essa plantinha aqui, que é a planta mãe que eu tirei daqui e que talvez seja ácaro que ela teve e não fungo.
é essa menina linda aqui, ó. Olha só, ela tá bem grandona. Já imaginou aquela arvoreta como que vai ficar futuramente? Ah, então, deixa eu mostrar aqui para vocês como que as folhas ficaram. Essas manchinhas brancas é o fungicida, né? Deixa eu vir aqui para um espacinho onde eu consiga mostrar as manchas que ela está. Ó, deixa eu focar. Olha ali, ó. Tá vendo as manchinhas? Tá bem parecida com as da Oreo, né? Então, possivelmente, ela tava com ácaro. Agora já foi resolvido, né? Olha aqui, ó. Tá vendo como o caule escureceu? Então, é legal, né? Eu tá sempre mostrando o que dá errado aqui também, né? Mostrando as pragas, doenças, fungos que aparecem nas plantinhas, porque assim eu ajudo vocês e vocês também me ajudam muito, né? Então, deixa aí nos comentários o que você tem de experiência com as suas plantinhas, se você já pratica ou alguma dessas falhas aí com as suas plantinhas, que eu quero saber através dos comentários. E se você ter uma dica para mim aí, se você acha que isso aqui também era ácaro, era fungo, deixa aí, vamos compartilhar experiências através dos comentários. Muito obrigada pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!